Hélder Silva é o novo campeão nacional de montanha, mas em Boticas foi Jacobo Senin, o mais rápido do fim de semana. Ao fim de 7 jornadas, chega ao fim o Campeonato de Portugal de Montanha. Boticas acolheu pela segunda vez este ano uma prova do Campeonato de Portugal de Montanha, depois de, em maio, ter sido também palco de uma prova internacional, o Europeu de Montanha. 2 dias de prova de muito calor, muita competitividade e também de muitos festejos. Foram mais de 40 pilotos a marcar presença na Vila Transmontana para encerrar a temporada de 2021. O espanhol Jacobo Senin foi o líder da prova, mostrando rapidez, subida após subida. Este é um traçado que já não é desconhecido para o piloto galego, uma vez que em maio foi também o grande vencedor. Senin fez o melhor registro na segunda subida oficial, com um tempo de 2 minutos, 13 segundos e 355 milésimos. Venceu também na divisão Protótipos A. Fuimos de menos a más, ya que habíamos hecho bastantes cambios en el coche y no nos encontrábamos con un etap cómodo hasta que fuimos encontrando el punto clave del coche y conseguir la segunda victoria aquí. Quem também quis dar um salto até Portugal foi César Alonso, também ele espanhol. No final do primeiro dia era o terceiro no absoluto, mas rápido pôs o pé no acelerador para, no segundo dia de prova, ocupar o lugar intermédio do pódio da geral, mas também dos protótipos A. Fez a melhor crono na segunda subida de prova com 2 minutos, 17 segundos e 783 milésimos. Há já 4 provas que José Correia lidava com problemas no carro. Ainda com dificuldades, Correia conseguiu tirar o melhor proveito do Ozella e terminar na 3ª posição da tabela absoluta e da divisão. Nas contas do Campeonato Nacional, foi o primeiro. E o 4º lugar à geral foi de Hélder Silva, segundo em termos nacionais. O piloto vindo da Póvoa de Varzim entrou cauteloso. O objetivo era não abusar e não arriscar para conseguir o que tanto desejava, o título de campeão de Portugal de montanha. E assim foi. Esta prova tive que me conter um bocadinho sempre nos treinos e nos primeiros cronometrados para ter a certeza que fazia pelo menos segundo. Que era o que eu queria, era o campeonato. António Rodrigues teve 2 dias de prova dentro das expectativas, com o primeiro lugar da divisão B sempre na mira. O piloto de Santa Marta ainda teve um pequeno percalço na segunda subida de prova, com a primeira mudança a falhar. Nada de grave, já que o primeiro lugar e o título de campeão da divisão foram assegurados. Agora o piloto está já com a cabeça na prova do Hill Climb Masters, que vai decorrer na Falperra em outubro. Do peso da régua até Boticas, o capitão Nuno Guimarães ocupou o lugar intermédio do pódio dos protótipos B. Um fim de semana cheio de emoções para o piloto, que começou com uma má afinação no carro. Subida após subida, conseguiu, no entanto, encontrar o setup adequado para o Silver Car.
Na última subida de prova, Guimarães sentiu que o diferencial do carro estava com algum problema e, por isso, optou por abrandar. Passamos agora para os GTs. Vítor Pascoal e Pedro Marques andaram a temporada toda numa luta pegada pela conquista do título. Em Boticas, Pascoal foi o mais rápido num fim de semana duro para o piloto. O Porsche 911 GT3 Cup apresentou problemas que impediram o piloto de Baião de fazer a segunda subida de prova. Ainda assim, a motivação falou mais alto e foi pôr o pé no acelerador para a última subida oficial para terminar a época com mais um primeiro lugar. Fez o melhor tempo precisamente na última subida, 2 minutos 32 segundos e 345 milésimos. Estava um bocado apreensivo que a primeira, quando fez parte do Campeonato da Europa, não conseguimos ser rápidos aqui. Estava motivado, queria sair da época a ganhar esta prova e conseguimos. Já Pedro Marques não quis arriscar demasiado com o Porsche. Quis apenas pontuar para assim garantir o título de campeão nacional dos GT. E assim foi, não venceu a prova, mas ocupou o segundo posto da tabela da categoria, o suficiente para conquistar o título. 2 minutos, 35 segundos e 252 milésimos foi a melhor marca de Marques. O terceiro lugar dos GT foi ocupado pelo espanhol Bernardo Garcia de Castro. Pela primeira vez a competir em Boticas, estava também a estrear o Porsche 911 GT3 Cup. Numa fase ainda de adaptação ao carro, subida após subida o piloto sentia-se mais confortável e fascinado pela rampa. No futuro, quer voltar. Gabriela Correia regressou à montanha para matar saudades, uma vez que este ano a jovem não fez o campeonato. Ao volante um Mercedes AMG GT4, fez apenas a primeira subida de prova. Sete provas, 7 vitórias. Luís Nunes entrou na prova transmontana, já campeão da divisão Turismos 1 e também na classificação absoluta dos turismos, celebrando assim o tricampeonato. No primeiro dia de prova, o piloto ainda se viu a braços com um pequeno problema no Ford Fiesta ST R5, mas logo foi resolvido para conquistar assim um pleno de vitórias na temporada. E ainda conseguiu bater o melhor tempo que já tinha feito no traçado de Boticas. Fez a melhor marca na segunda subida de prova, 2 minutos, 31 segundos e 798 milésimos. Nunes é um dos 16 pilotos a vestir as cores da bandeira portuguesa no Hill Climb Masters. Ao volante de um Subaru Impreza, Pedro Marques fez pela primeira vez a prova transmontana. No primeiro dia enfrentou alguns problemas mecânicos que ficaram resolvidos para a primeira subida oficial. No segundo, o carro apresentou outro tipo de problemas que também conseguiu resolver. O objetivo era evoluir com o carro e melhorar subida a subida. Registou o melhor tempo na última subida oficial, 2 minutos, 45 segundos e 499 milésimos. Daniela Marques é também um dos rostos que vai marcar presença na prova do mundo na Falperra. Em Boticas, tudo correu bem à piloto, que conseguiu baixar os tempos em cada subida. 2 minutos, 57 segundos e 500 milésimos foi a melhor crono. Joaquim Teixeira estava a correr praticamente em casa e também ele fez o pleno de vitórias esta temporada. Teixeira foi para a última prova já campeão da divisão Turismos 2.
Apesar de tudo estar a correr bem, o piloto não estava a conseguir alcançar os tempos feitos na prova internacional, também realizada em Boticas. Ainda assim, o piloto já estava a pensar mais à frente. Teixeira queria poupar o Seat Cupra TCR para evitar qualquer contratempo e poder estar presente no Hill Climb Masters. É uma satisfação, mais uma época concluída e mais uma vez penso que o 4º ou 5º ano seguido a ganhar os turismos 2 neste caso, numa localidade que me diz muito, que é Boticas. O segundo lugar do pódio da divisão ficou reservado para Luís Silva. Ao volante de um BMW E30 M3, o piloto já não corria no traçado transmontano há cerca de 3 anos e, por isso, o primeiro dia foi ainda de adaptação e aprendizagem. Com a lição estudada, no segundo dia foi rodar rampa acima. Silva registou a melhor marca na última subida de prova, 2 minutos, 41 segundos e 429 milésimos. O top 3 fechou com Paulo Silva. Logo na subida de warm-up do primeiro dia, o piloto fez um peão numa zona rápida. Um susto para Silva, mas que não o impediu de acelerar rampa acima nas subidas seguintes e travar uma luta animada no cronómetro com o Manuel Rocha e Sousa, que foi o 4º entre os turismos 2. O piloto que não facilitou a vida a Paulo Silva teve 2 dias de prova onde tudo correu bem, fazendo um tempo de 2 minutos, 47 segundos e 67 milésimos na segunda subida oficial. Os 2 pilotos integram a lista de inscritos na prova internacional na Falperra. E uma estreia absoluta em Boticas, Enaltina Martins. Nunca tinha feito uma prova de montanha ou qualquer outra prova ligada ao desporto automóvel. Aos comandos de um Mercedes-Benz SLK 230, a piloto estava ainda a habituar-se ao carro, ao traçado e à dinâmica da competição. Mas no final, o balanço da participação foi positivo. E passamos para a divisão Turismos 3, onde Sérgio Nogueira precisava apenas de arrancar para conquistar o título de campeão da divisão. O piloto partiu para a primeira subida de prova, mas não a concluiu, uma vez que o Renault Clio RS estava com problemas no motor. Nogueira foi um dos protagonistas da divisão em todas as provas, ao lado de Parcídio Semaviel. Os 2 pilotos travaram lutas intensas ao longo da temporada. O piloto de Faf alcançou a vitória da divisão em Boticas, ele que teve um trabalho redobrado nesta prova, já que decidiu competir com 2 carros em categorias diferentes. Registou o melhor tempo na segunda subida de prova, 2 minutos, 47 segundos e 163 milésimos. Alberto Pereira foi o segundo mais rápido dos Turismos 3. Aos comandos do Honda Civic Type R, a primeira subida oficial não correu como esperado, já que, sem querer, o piloto desligou o corte-corrente do carro. Nada que o impedisse de continuar a dar luta no dia seguinte, correu dentro das expectativas. A melhor marca do piloto de Mesão Frio foi na segunda subida oficial, 2 minutos, 50 segundos e 370 milésimos. Sérgio Nogueira, Parcídio Semaviel e Alberto Pereira também vão estar a representar Portugal em Braga. O top 3 ficou completo com Carlos Silva. O fim de semana foi perfeito para o piloto, que elogiou também o bom estado do traçado da rampa. Fez a melhor crono na última subida de prova, 2 minutos, 50 segundos e 449 milésimos. José Cardoso terminou na 4ª posição. O primeiro dia de prova serviu para ganhar mais ritmo com o Citroën Saxo Cup, uma vez que esteve parado há alguns meses. O piloto aproveitou para recordar o carro e a condução da rampa. No dia seguinte, José Cardoso mostrou-se mais nervoso, mas no geral o fim de semana teve um balanço positivo. Em Citroën DS3 R1, Cláudio Batista veio até Boticas para se divertir. Depois de fazer a temporada inteira, o piloto quis marcar presença na última prova do campeonato, sem excessos, para poder desfrutar e levar o carro inteiro para casa. Seguiu-se Arlindo Bessa, que terminou na 6ª posição. O piloto teve dificuldades na primeira subida de prova, uma vez que o sol estava a baixar e a visibilidade era pouca, o que o obrigou a tirar o pé do acelerador.
A recém-chegada à montanha, Ruth Braz, terminou no 7º posto da divisão. Esta era a 3ª prova da piloto e a primeira vez a competir em Boticas. Da divisão dos Turismos 3, passamos para os pilotos do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha. Fernando Salgueiro não alinhou em Boticas e sagrou-se campeão no Caramulo. Luís Delgado é uma presença esporádica no campeonato, mas quando aparece é para pôr prego a fundo. E assim foi em Boticas. A competir perto de casa, o piloto trouxe o Ford Escort RS 1600. Apesar de estar a sentir o carro com alguns problemas, nada o demoveu de levar para casa o primeiro lugar dos clássicos. Registou o melhor tempo na segunda subida de prova, 2 minutos, 45 segundos e 299 milésimos. Apesar de ter alguns problemas no carro de falhanço, que não permitiu fazer os tempos que eu esperava, mas deu para vencer e tudo bem, correu tudo bem. E Parcídio Somaviel voltou a subir ao pódio, desta vez a ocupar o lugar intermédio do campeonato de clássicos. O piloto trouxe consigo um Datsun 240Z para celebrar o 50º aniversário da marca nipónica. Ao volante do Volkswagen 1303, Carlos Fava estreou-se na rampa de Boticas. Apesar de ser uma cara conhecida do campeonato, o piloto nunca tinha feito esta prova. No desconhecido sentiu algumas dificuldades em fixar as curvas. E o pôr do sol também não ajudou na primeira subida oficial. Nas subidas seguintes já se sentia mais confiante. E dos clássicos passamos para os Legends. Carlos Alberto Oliveira, em Ford Sierra Cosworth RS, impôs o ritmo entre os adversários e venceu. Na última subida ainda deu um toque com o carro, mas nada de grave. Fez a melhor crono na segunda subida oficial, 2 minutos, 50 segundos e 308 milésimos. Ao volante de um Porsche Boxster 986, Rui Meireles alcançou a segunda posição, apesar de também se estar a estrear na prova de Trás-os-Montes. No último dia, o piloto teve um pequeno contratempo durante a subida de treinos na direção do carro, mas ficou resolvido a tempo das subidas oficiais. E mais uma estreia, Gonçalo Antunes em Citroën AX GTI, foi o terceiro. A rodar no desconhecido, o piloto procurou evoluir, melhorando os tempos em cada subida. Agora quer repetir. Fez o melhor tempo na última subida de prova, 3 minutos, 9 segundos e 669 milésimos. E o atual campeão dos Legends, José Carlos Magalhães, chegou à última prova já com o título e por isso participou apenas para concluir o campeonato. Durante a época, Magalhães utilizou 4 carros diferentes, incluindo o Peugeot 106 S16 que trouxe a Boticas. Terminou na 4ª posição. Seguiu-se Miguel Gonçalves. O piloto entrou um pouco a medo na prova. Estava ainda a testar os pneus novos, mas no cronómetro os tempos estavam a melhorar de subida para subida. Registou a melhor crono na última subida de prova, 3 minutos, 12 segundos e 313 milésimos. O 6º lugar foi de Renato Pieiro, em Toyota Carina E. No primeiro dia de prova teve um despiste numa curva onde devia ter reduzido. O piloto ficou com algum receio, mas foi ganhando confiança ao longo da prova. Na Taça de Portugal de Montanha, Francisco Milheiro, já vencedor da taça, no Caramulo, não alinhou na prova transmontana. Tiago Santos chegou, viu e venceu. Abraços com um problema de embreagem no Citroën AX Sport, desde a rampa de Santa Marta de Penaguião, não baixou os braços para terminar a temporada de 2021 da melhor maneira, subindo assim
ao lugar mais alto do pódio. Soube bem, nós trabalhamos a época toda para conseguir o melhor objetivo possível. Hoje foi permitido isso, tivemos alguns percalços com o carro, com problemas de embreagem, mas conseguimos acabar a prova, estamos muito satisfeitos. Atrás ficou Marco Figueiredo e o Toyota Starlet. O piloto entrou no primeiro dia com o pé direito nas subidas de treino. No entanto, na oficial, o sol veio dificultar as coisas. Marcou o melhor tempo na última subida de prova, 3 minutos, 35 segundos e 754 milésimos. Já na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha, notou-se a ausência de Eva Laranjeira, vencedora da taça esta temporada. Na lista de inscritos estavam José Pedro Figueiredo e Domingos Fernandes. Aos comandos do Datsun 1200, José Pedro Figueiredo ocupou a primeira posição. O piloto de Porto Alegre estava a estrear uma nova caixa de velocidades num fim de semana onde tudo lhe correu pelo melhor. Registou a melhor marca na segunda subida de prova, 3 minutos, 36 segundos e 632 milésimos. Domingos Fernandes, no Auto Bianchi A112, subiu ao lugar intermédio do pódio. 2 dias de prova onde o piloto conseguiu melhorar os tempos subida após subida. No entanto, também o sol foi um adversário na primeira subida de prova. Este ano, a Taça de Portugal de monolugares de montanha foi uma novidade no Campeonato de Portugal de Montanha. Em Boticas, Miguel Matos foi o único a alinhar. O jovem piloto esteve a adaptar-se à rampa, a melhorar o carro e a alterar as afinações no primeiro dia. No segundo, fez um mau arranque para a primeira subida oficial. Miguel Matos andou sempre muito perto dos melhores tempos, sempre nas 3 subidas oficiais. O quarto mais rápido. Fez o melhor tempo na última subida de prova, 2 minutos, 19 segundos e 543 milésimos. Foi uma prova bastante positiva para nós, foi a primeira vez com Fórmula nesta rampa. Acho que correu bastante bem, o carro portou-se muito bem. E chegamos à Taça de Portugal de Kartcross de montanha, com o já conhecido madeirense Nelson Andrade. O piloto foi mais um dos que teve o sol como grande adversário na primeira subida oficial, mas de resto foi pôr o pé no acelerador e ir rampa acima. Registou a melhor marca na segunda subida oficial, 2 minutos, 36 segundos e 782 milésimos. Boticas abriu novamente as portas para receber a caravana dos pilotos de montanha, para fechar a temporada de 2021. Uma ronda organizada pelo Demoporto, em parceria e com o apoio da Câmara Municipal de Boticas. Qualquer iniciativa que traga pessoas e que ponha Boticas mais um bocadinho no mapa, para nós isso é o que procuramos, isso é o nosso objetivo. Esta foi a segunda prova que se fez para o Campeonato Nacional em Boticas e de bom agrado, teve bastantes concorrentes, mais do que aquilo que nós esperávamos, na última prova do campeonato, com praticamente todos os campeonatos definidos. Foi francamente uma lista maravilhosa.
motores vão desligar-se até ao início da temporada em 2022. Antes disso, 16 portugueses vão ainda representar as cores do país no Hill Climb Masters na rampa da Falperra, em outubro.